e religião, que a gente trabalha aqui para assegurar um ambiente seguro e respeitoso, independente das crenças ou não crenças, tá? Então, é um papel muito forte aqui nosso de valorizar as pessoas como elas são, né? As experiências, características e modelos mentais, eliminando todas as barreiras para que todos os colaboradores possam desenvolver seu potencial. E a gente vê a melhor versão de cada um aqui, inclusive nas entregas, nas relações, nas interações, tá bom? Então, isso a gente tem muito orgulho de falar também. Aqui acho que um ponto bacana de trazer, o banco ele vem se transformando e acho que uma das coisas também que é muito bacana de falar é sobre o nosso dress code. A gente teve um movimento que a gente está chamando de voo como sou, e aqui cada pessoa ela realmente pode ser quem ela é. Então a gente aqui prioriza muito a questão do talento, garra e propósito de cada um e sem julgamentos com relação aos estilos. Então as pessoas elas realmente vêm e trabalham assim como elas são, né? Aqui a gente está no momento de pandemia, de home office, mas a gente acompanha todo esse processo ainda antes da pandemia, no presencial, e foi muito legal ver as pessoas indo da forma com que elas se sentem confortáveis, né? Então isso é muito legal trazer. Aqui a gente fala mostra um pouquinho dos espaços para vocês, e aqui são ambientes que a gente fala que são muito favoráveis, né, para as iniciativas de trabalho colaborativo, né, e fazer com que as pessoas fiquem mais próximas, trabalhando nas comunidades, nas squads. Então, a gente teve várias transformações nos nossos polos de atuação, né, modelo criativo, colaborativo, inspirador. Aqui a gente traz um pouquinho do ambiente lá no CT, que é o nosso polo, que é o Centro Tecnológico lá na Moca, onde a gente tem esse escorregador, e aí aqui do ladinho mostra um pouco as pessoas trabalhando, né, juntas ali na régua, e isso é muito legal porque aproxima as pessoas, tá? Aqui também mais alguns ambientes no CT, tem alguns ambientes, por exemplo, esse da parte de baixo, onde tem os puffs, a menina sentada na cadeira no CAT, no Tatuapé. Então, todos os nossos polos hoje já têm salas de descontração, né, isso é muito bacana também. Aqui mais algumas fotos, né, trazendo salão de jogos, o escorregador, o pessoal ali do pessoal de Cyber Defense, uma foto da equipe, né. E aí aqui, para a gente finalizar aqui a parte, né, falando um pouco do Itaú, eu trago para vocês os benefícios que hoje a gente tem, falando um pouco em valorização de colaborador, né, e aí aqui é mais uma forma dessa valorização. Então, falando um pouquinho, a gente tem a remuneração, né, a PLR, que é a participação de lucros e resultados, VR, VA, que são os nossos tickets, né. Temos também, falando um pouco de qualidade de vida e saúde, o plano médico, odontológico, temos os ajustes anuais, temos parcerias, temos com academias, a gente tem academias dentro dos polos, e a gente tem o PRAD, que é um plano de remuneração de alto desempenho, e isso é caso a pessoa ali no final, né, do ano, onde ela fez todos os entregáveis dela, teve um desempenho diferenciado, ela tem direito ao PRAD, que é uma remuneração hoje que dá direito a pessoa ganhar quando ela tem um desempenho diferenciado do ano, tá? Então, contando um pouquinho do Itaú para vocês, é isso. Tenho muito orgulho aqui em pertencer, então acho que aqui é legal trazer para vocês um pouquinho dessa visão antes da gente entrar no conteúdo para vocês conhecerem melhor o Itaú, tá? Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente entra um pouco, vamos entrar na pauta agora do conteúdo para falar com os meninos. Eu vou chamar aqui o Alexandre, que é cientista de dados, ele vai se apresentar. Ale, você está por aí? Opa, valeu, Nath. Imagina, fica à vontade, viu? Pessoal, espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, podem mandar aqui no chat. Sucesso, Ale. Valeu. Boa noite, pessoal. Sou Alexandre Gentil aqui. Vou tentar falar tão bem quanto a Nath aqui, depois dessa apresentação que ela fez. Como ela mesma disse aqui, é muito legal trabalhar no Itaú, tá? Eu sou gerente cientista aqui na área de operações. E aqui no Itaú é legal que, assim, a gente não tem só tecnologia em tecnologia. Então, eu mesmo sou cientista, mas estou aqui em operações, tá? Operações jurídicas. Então, toda a parte aqui que envolve algum processo jurídico com o banco, ou que o banco pode ajudar aqui de alguma forma, a gente trata por aqui. A gente tem vários desafios legais aqui na parte de ciência de dados, a gente trabalha muito com documento, tá? Então, tanto a parte de text mining para extrair informação de documentos jurídicos, que são documentos bem extensos, com uma linguagem bem específica, classificação de imagens, aqui tem a parte também de modelagem mais clássica, de dados estruturados também, definições estratégicas. Então,
O Itaú proporciona essa experiência legal. A gente está numa área de negócio, está numa área de operações e conseguir implementar toda essa parte técnica que nos traz aqui de um background. Agora eu vou chamar o Vitor aqui, que nosso doutor aqui, para continuar, e depois ele vai detalhar um pouco mais a prova e a gente vai discutindo aqui ao longo do caminho. Boa, valeu, Gentil. Pessoal, eu sou o Vitor, eu sou gerente cientista de dados também aqui no Itaú. Eu fico na tecnologia e o foco da minha área é mais em cima mais nos modelos e menos nas aplicações na ponta do negócio, né? A gente cria coisas para o pessoal do Alexandre usar e para as outras áreas de cientistas de dados usarem no banco. Eu, particularmente, fui com os modelos mais diferentões, assim, né? Coisas que mexem com áudio analytics, imagens, grafos, vídeos e tudo que você pode imaginar que precisa de dados, são dados não estruturados, ou que você precisa um pouco de deep learning, ou alguma coisa só muito diferente, vem para minha área e a gente resolve problemas do negócio que precisam desse tipo de coisa. Eu vou falar para vocês como é que é a prova, o processo seletivo de ciência de dados. Acho que existem algumas lendas urbanas aí no mercado sobre o processo seletivo de ciência de dados do Itaú. Então, a gente achou legal fazer essa live aqui, deixando bem claro assim, o que consiste, né, o que tem cada coisa. Mas é um conteúdo super rápido e eu acho que é mais importante vocês terem algumas perguntas, né, pra gente ver depois o que passa na cabeça de vocês quando vocês ouvem falar, né, do processo seletivo para a ciência de dados no Itaú. Vamos lá. Basicamente, o processo é a mesma coisa faz uns 4 anos. Desde que eu entrei aqui no Itaú, eu era jovem, não tinha cabelo branco nem nada. A gente fazendo basicamente da mesma forma. O que consiste é o seguinte: primeiro você se cadastra em algum lugar. Acho que a maior parte das vagas sai no vagas.com, cientista de dados, Itaú, aí tem toda a descrição lá. Essa vaga vem de alguma área de negócio específica que precisa de um cientista de dados, ou de alguma área na tecnologia, para essas equipes mais de suporte, mas todos eles passam pelo mesmo processo de ciência de dados. Então, todo mundo que você vê que é cientista de dados do Itaú passou pela mesma coisa. Você se cadastra lá, é uma coisa mais de cadastral mesmo, você preenche, não tem muito segredo, e aí você recebe o link para uma prova, a nossa prova técnica, que eu vou entrar mais em detalhe daqui a pouco, mas é só a ideia, mas só colocando aqui, meio que quase todo mundo faz a prova, a gente não recebe tanta candidatura assim de ciência de dados, acho que todo mundo que se candidata faz de ciência de dados. E é uma prova que você faz de casa, né? A gente já está aí pilotando esse tipo de abordagem faz uns anos já. Terminando a prova, você vai para essa etapa que às vezes é um pouco mais assustadora, que eu usei um nome bonitinho aqui chamado de frente com cientista. Às vezes a gente chama de sabatina, às vezes a gente chama de entrevista oral, prova oral. Tem vários nomes, todos nenhum nome é bom, todos dão um pouco de medo, né? Mas qual que é a ideia? Eu acho que não precisa ter medo, porque é uma coisa que humaniza um pouco essa prova técnica genérica dali, né? Da prova, você vai falar com alguém que é um cientista de dados mais experiente do Itaú sobre o que você fez. Então, ele vai conversar questão, e vai querer saber como você fez cada uma delas, né? Se você de repente acertou todo o raciocínio, conhece toda a técnica, conhece toda a teoria, mas você confundiu um número lá no scikit-learn, aí importou errado e chegou numa resposta errada. Então, ele vai conversar com você e vai considerar, ok, faz sentido, esse cara deveria ganhar o ponto aqui dessa questão. Ou, o contrário, né? Acontece também das pessoas, às vezes, só não entendem o que está fazendo, só dá um import scikit-learn e acha que está fazendo uma ciência de dados, né? Então, também não pode, então aí é muito fácil cortar uma conversa sobre isso, né? Então, tanto a prova quanto essa parte essa de frente com o cientista te dá uma nota, e essa nota tem um cutoff, né? Então, se você passa no threshold aqui, a gente vai te chamar para as próximas fases. Não posso falar qualquer threshold, porque esse sim é segredo, mas essa é a ideia.
Passando desse threshold, você vai para as partes mais comportamentais, né? Primeiro, claro, é pessoas, né? Tipo, como a Nath falou, né? A gente tem alguns valores bem sólidos aqui no Itaú, a gente quer pessoas que têm esse tipo de comprometimento. E passando disso, você vai falar diretamente com o seu futuro chefe, né? Que é o gestor da vaga. Esse é o momento que ele vai te explicar os desafios da área, e você vai tentar entender como que a ciência de dados pode resolver os problemas que ele tem ali, né? Ou ele também vai querer saber o que você sabe de algum conhecimento específico, geralmente, talvez alguma experiência passada que você teve em alguma aplicação específica, algum case legal que você já fez no Kaggle, ou um trabalho de iniciação científica da faculdade. Então tem muitas coisas, mas todas são mais comportamentais e mais uma entrevista de emprego mesmo, né? Do clássico que a gente conhece. Em linhas gerais, é isso. Agora, passa o próximo slide, Nath. Eu vou só deixar bem claro assim, o que tem na prova, né? O que consiste. Quando você recebe a prova, você primeiro você recebe que ela tem 3 horas de duração, e você vai fazer da sua casa, e você pode consultar a internet, né? Porque, estamos aqui todos entre cientistas de dados, você vai trabalhar consultando a internet, você vai colocar as coisas lá no Stack Overflow e descobrir como é que faz um determinado algoritmo. Então, por que não? Não faz sentido você ter que ficar decorando tudo. Essa é a ideia, né? O conteúdo classificação, regressão e agrupamento, os clássicos aqui de machine learning, né? E um pouco de estatística e SQL, que é as coisas mais básicas aqui da fundação da coisa. Prova é teoria e prática, então vai ter coisas meio teóricas, pedindo para você explicar algum algoritmo, pedindo para você ver como que alguma coisa, explicar o funcionamento de alguma teoria ou de algum algoritmo, e vai ter práticas também, vai ter um dataset pequeno ali, alguma coisa bem pequena para você importar e calcular alguma coisa. Então, assim, muita gente às vezes desiste na hora de fazer a prova, não quer fazer a prova, já teve lugar, a gente vazou a prova e agora a gente já teve aula em alguma universidade pública que eu não vou citar, que o professor resolveu a nossa prova no quadro. Normal, não tem problema. E as pessoas às vezes ficam um pouco de medo, né? Eu acho que não tem muito motivo para ter medo. A sensação que tem é uma prova final de faculdade de um curso de machine learning, que vai ter um pouco de tudo e você vai ter que saber alguma coisa ali para tirar uma nota mínima, né? Então, assim, a gente sabe que não vai ter ninguém que manja de todas essas coisas aqui, que é extremamente proficiente em tudo, mas você tem que saber um pouco de tudo, pelo menos garantir algum dos tópicos ali, né? Então, aí depender muito da sua formação, do seu background como cientista. E é claro, 3 horas é de propósito para que você realmente não dá para você aprender ali durante a prova, né? Você vai aprender alguma coisa, alguns pontos, mas você já tem que ser proficiente em programar, em Python, em R, em saber procurar as coisas, né? Você tem que estar um pouco preparado para isso. Nath, você mostra aquele outro arquivo? Mostro sim, só um minutinho. Vou mostrar para vocês a ementa da prova. Que a ementa é uma coisa muito engraçada, porque ela é feita para assustar as pessoas. Mas não se assusta. Tá? Então tem isso aqui é informação exclusiva, isso é o manual que a gente usa para fazer prova, para fazer a avaliação, seleção. Acho que vai para a página 5, 6, direto. É a mesma coisa que eu falei para vocês. Aí, sobe um pouquinho. Aí, ó. Tá vendo? Eu vou só... Vou fazer assim, né? Me dá o controle. Aí agora eu passo aqui. Mas essa é a ideia, assim, né? Você vê que não é um documento para apresentação, é um troço que a gente usa internamente. E tem de tudo aqui, né? Tudo. Álgebra, matriz, vetor. Aí vai ter data prep, como faz missing, outlier, caminhos, DBSCAN, algoritmo hierárquico. O que eu fiz, né? Eu fui lá num livro aí grande de ciência de dados, copiei todo o índice e colei aqui, ó. Assim, existe alguém que sabe isso tudo? Não existe, não tem como. É coisa pra caralho, você não vai saber
detalhes aqui de cada um deles, né? Você vai saber algum ou outro, você vai saber assim, em que momento será que eu uso que eu uso uma regressão logística? Será que isso aqui é um problema de classificação ou regressão? Né? Uma coisa mais básica. Coisas mais práticas, tipo, como que você valida o modelo? O que é um K-fold? O que é um out of sample? Aí tem outros conhecimentos bem específicos, né? Série temporal, detalhes aqui, né? De estatística de série temporal, regressão, já falei, né? E aí sempre tem alguns outros que pode acontecer, né? Um banco de questões lá, tem, né? Várias questões que você vai fazer naquele intervalo, e aí tudo aquilo que a gente faz no Itaú, né? Essas são umas coisas muito de tecnologia, de processamento de Big Data, coisas de grafos, aí tem as coisas de Deep Learning, mas assim, acho que deu para sacar que o foco é a base, né? O foco é o mínimo que você precisa fazer para ser considerado um cientista de dados no Itaú. E assim, fechando, pode voltar, Nath, para o PowerPoint. Depois, se tiver alguma pergunta, eu te abro assim, tipo. É claro, gente, não sei se essa é o nosso processo seletivo com a nossa definição de ciência de dados, né? Acho que várias empresas têm várias definições e várias formas, não é uma coisa fechada aí na humanidade. Então, assim, esse é o que a gente vem fazendo e está funcionando, a gente tem um perfil bem interessante aqui, né? Mas, é claro, algumas coisas podem dar errado, às vezes tem questão que a gente já errou, às vezes o site acontece. Então, saibam que ainda é um processo que a gente quer evoluir muito ainda, né? E quer melhorar sempre para ficar sempre mais legal. Nath, eu acho que era isso da minha parte, acho que você pode abrir para as perguntinhas. Posso deixar aqui por enquanto nesse site para vocês irem lembrando. É o momento, se inscreva no nosso canal aqui, né? A gente tem uma comunidade só para palestras de ciência de dados lá no Meetup. Deve ter alguma aí nas próximas semanas. Aí é bem de conteúdo técnico mesmo, né? Você se inscreve lá e vocês ficam sabendo em primeira mão se vai rolar alguma coisa. Beleza? Legal, Vitor, obrigada. Ale, você quer trazer algum ponto? O pessoal está mandando as perguntas, acho que o principal objetivo aqui também da nossa ação é ter interação com vocês, né? Então, é gerar esse bate-papo. Então, tem bastante pergunta que eu vou fazendo para vocês, tá, meninos? Ale, você quer trazer algum ponto antes da gente começar? Acho legal só ressaltar essa parte da sabatina, como o Vitor falou. Tem muita gente que às vezes chega falando, putz, nossa, eu mesmo já sabatinei muita gente, assim, não sabia que tinha uma etapa agora que eu tinha que conversar algo técnico, achei que já era uma conversa mais... E aí, foi legal a prova, foi difícil, então, aqui, assim, cada sabatinador vai ter um estilo, mas acho que todos eles medem a mesma coisa, tem o mesmo intuito. Eu mesmo gosto de fazer, às vezes, comparação de quando utilizar uma técnica, quando utilizar outra, propor, às vezes, algum problema do dia a dia, um case, para ver se a pessoa, tipo, putz, tá bom, achei que seria melhor esse, às vezes expressar algum problema do dia a dia que eu vi algum cientista aqui nosso passando, ver se a pessoa já passou por algo parecido. Eu gosto de perguntar também bastante de como funciona o algoritmo, tá? Porque, como o Vitor pôs bem aqui, não faz sentido a gente só saber rodar a técnica. A gente tem que analisar, a gente aqui eu aqui na área jurídica, então a gente vai passar aqui para o advogado. O que a gente fez no modelo, ele tem o conhecimento dele, a gente tem o nosso. Então, se a gente não souber o que a gente fez na técnica, começar a falar só que rodou um algoritmo, a gente não consegue nem colocar o modelo de pé. Então, acho que é bem importante conhecer as técnicas, ter esse conhecimento para poder fazer essa tradução do que é o técnico para alguém não tão técnico. Acho que é importante, às vezes, também ler o paper, o artigo aí de cada algoritmo que... Não precisa ler todos aqui, até tem alguns que são muito extensos, né, mas eu, pelo menos, gosto bastante de ler eles e acho que dá um caminho bom. Eu vi algumas perguntas aqui do pessoal falando, o que eu estudo? Acho que um bom caminho, não sei se todo mundo gosta, eu gosto bastante, é ler o artigo mesmo que originou aquele algoritmo e ver a implementação do Scikit, que ajuda bastante, porque quando você for conversar com o sabatinador, ele vai querer saber se você realmente só colocou lá um how-to no Google e trouxe a solução, ou se você fez ela, soube implementar, entender o resultado e conseguiu chegar naquele resultado com algum racional. Acho que é legal colocar esse ponto também na sabatina. Muito bom, Ale, joia.
Então, meninos, vocês acham que a gente pode começar já com as perguntas? E assim, pessoal, quem estiver aqui, eu vi que o pessoal já está mandando, mandem as perguntas aqui para a gente fazer para os meninos, tá bom? A gente está olhando aqui via chat, mas quem quiser também, eu vou priorizar o chat primeiro, que o pessoal já mandou, mas quem quiser falar, né, abrir o microfone, quiser levantar a mãozinha aqui, a gente depois também dá prioridade para a mão, tá bom? Aqui no Teams. Meninos, então eu vou começar aqui com as perguntas. A gente teve a pergunta da Patrícia, que foi a primeira pessoa. Vivi, se você fica super à vontade para você também responder, tá bom? Junto com a Lei e com o Vitor. A Patrícia perguntou assim, o Itaú tem algum processo de formação, preparação para os cargos de cientistas? Ia ser legal, ela até colocou um comentário que ia ser legal. Querem trazer, meninos? Isso é comigo. Eu acho que teve algumas outras também que perguntaram do... bom, existe um processo, existe uma metodologia, assim, um processo que a gente forma pessoas, né? A gente fez 2 edições do programa, que era uma coisa que a gente fazia em parceria com o ITA. Aí, em 2020, todos os planos vão para água abaixo, né? E eu estou trancado dentro de casa agora. A gente não teve esse ano o processo, gente. Infelizmente, também não tivemos um processo de estagiário, tá? As 2 coisas. E são programas que são pré-prova, né? São preparatórios para essa prova aqui que eu falei, né? E é feito pra gente que, tipo, ou não sabe, começando na ciência de dados, ou de repente estava em outra carreira e está tocando para ciência de dados. Era essa a ideia. Se você já é uma pessoa que estuda ciência de dados por conta própria, de repente já é um analista de BI, ou já mexe com dados no dia a dia, talvez você consiga estudar por conta própria. Talvez você já esteja pronto, não precisava. Realmente o curso era bem básico, tá? Inclusive a gente... às vezes no processo seletivo do curso a gente só tirava a pessoa do curso e colocava para ser cientista lá, porque ela já sabia, ela só não tinha muita autoestima, assim, né? Eu falei, beleza, vai, você já sabe. Então era basicamente isso, tá? Quando ano que vem outro ano, né? Então aguardem para ter outras coisas para ver se esse processo volta quando volta, tá bom? Acho só legal comentar aqui, esse é um processo voltado majoritariamente para externos, mas dentro da própria diretoria aqui do Vitor, tem um projeto bem legal, que é a incubadora. Eles pegam pessoas aqui das áreas de negócio. Se você entrou no Itaú em outra área, e você quer continuar nessa carreira, você fala, eu estou aqui dentro, tem a possibilidade de aprender e ser desenvolvido aqui, então a sua área pode alocar um projeto, junto com a TED, que é a diretoria de engenharia de dados, e eles vão se desenvolvendo. Eu mesmo que fui o primeiro incubado da TED, então eu era analista aqui, em ações cíveis, fui lá para a DED e aí segui depois minha carreira aqui como cientista direto 3, eu já era analista sênior, depois coordenador e agora gerente. Então, também é um trabalho bem legal que o Itaú faz aqui, de desenvolver as pessoas que estão aqui dentro também, não só olhar para o mercado, acho que mais um motivo aqui para gostar da empresa. Super legal esse ponto que você trouxe, Ale, do quanto o banco ele se preocupa, a empresa se preocupa com o desenvolvimento do colaborador, né? Então, acho que é legal trazer que a gente tem muitas ações internas, né, que a gente promove para o colaborador para ele poder se desenvolver mais, né? Temos projetos de capacitação interna, então acho que isso é muito legal ter trazido, porque é uma forma de mostrar a preocupação com o colaborador, né? Perfeito. Legal, gente. Eu vou para a próxima, tá? Da Ana Carolina. Ela perguntou assim, o processo seletivo para as pessoas que já estão no banco é o mesmo? E se vocês quiserem trazer, senão a Vivi também pode falar um pouquinho. Bom, posso responder rapidinho, acho que é parecido com uma outra que eu vi passando, que era se o processo é diferente para Júnior Pleno Sênior, se você pode entrar como Júnior Pleno Sênior, 1, 2 e 3. Não, é tudo igual, é sempre o mesmo. Sempre é o mesmo processo e a mesma tipo de prova, né? A mesma prova, não tem nenhum problema. Não tem nenhuma diferença, né? Tanto para quem já está interno e quer migrar para uma carreira de ciência de dados, quanto para quem está vindo de fora. E a vaga também você pode entrar como cientista 1, 2 ou 3, né? E a prova também é a mesma, a avaliação é a mesma, etc. Vai começar a mudar para você ser pleno sênior nas entrevistas, né? Nas conversas. Aí a conversa vai ter que ser um pouco mais voltada na sua senioridade, sua experiência, seu currículo, né? Então tem que fazer sentido. Especialmente para o sênior, né? Então você já tem que ter sido cientista de dados por um tempo para entrar como sênior aqui, tá bom? Então, acho que é isso. A única restrição, acho, da prova é que uma vez que você fizer ela, se você não passar, você só pode fazer de novo daqui a 6 meses.
senão você fica só tentando todo dia. Não tem tanta questão assim. Então você espera aí 6 meses, aí pode tentar de novo. Só para complementar aqui como Arnaldo aqui do Vitor, a sabatina, pelo menos eu costumo fazer assim, eu já vi alguns outros também fazendo parecido. Às vezes as pessoas vão ficando nervosas, né? Quando a gente sabe que a pessoa está aplicada aqui com uma vaga, a gente fala, putz, se o cara for muito técnico e a gente encarreirar ele numa vaga de cientista júnior, vai declinar e vai ficar desmotivado. E vice-versa, que também se a gente colocar ele como sênior, ele pode se prejudicar aqui dentro. Então, acho que na sabatina, a gente normalmente vai indo até a pessoa falar, não sei. Falar, legal. E eu não sei, não é a gente, nossa, putz, fiquei nervoso, já no primeiro não sei, não vou mais conseguir responder. Já aconteceu isso do candidato, às vezes fica nervoso porque falou um não sei numa entrevista, fica preocupado. Mas a gente gosta de ir até o não sei para falar, beleza, ó, ele sabe até, então vou perguntar até o nível máximo, aonde ele parar e falar assim, ó, cara, você estava aplicado para uma vaga de 1, mas acho que eu vou te indicar para uma vaga de cientista 2, de cientista 3, tem um potencial bom para um especialista, alguma coisa nesse sentido. E lembrar que, assim, o cientista, ele também é um colaborador comum. Então, para você ser um sênior, você vai fazer entrevista com o seu gestor da sua vaga efetiva, ele tem que te ver como uma postura de um sênior. Então, você pode ser muito bom tecnicamente, mas às vezes você não tem uma experiência de negócio, não tem uma experiência de trabalho em equipe, coisas de soft skills. Então, é importante também ter essas duas ponderações aqui na análise de qual cargo você vai entrar ou não. Mas várias perguntas aqui, putz, dá para entrar como 1, 2, 3, dá para entrar até como especialista e gerente. Se tiver a vaga aqui, a gente está sempre contratando aqui bastante gente nesse ramo. Ale, eu vou aproveitar esse gancho, porque perguntaram também quais são as diferenças técnicas entre esses níveis de cargo, né, de 1, 2 e 3, enfim, se vocês puderem explicar um pouquinho. Assim, eu vou passar aqui agora, eu vou ser o Galvão, então, acho que, pelo menos uma coisa que eu costumo analisar bastante se a pessoa conhece todos os pontos da ementa, não conhecer, né, ela não precisa ser um especialista em todos. Só eu tenho um domínio legal nos algoritmos mais conhecidos de clusterização, regressão, classificação, beleza, ele conhece todos os básicos, assim, porque a gente está acostumado aqui, putz, uma árvore, uma logística, um random forest, algum boosting, k-means, algoritmos hierárquicos, e assim vai as regressões, regularizações. Legal, o cara tem um conhecimento, mas quando você vê que, pelo menos eu vejo aqui, a pessoa conhece do artigo, a pessoa sabe vários tipos de implementação, ela sabe que o artigo foi escrito de um jeito, mas a implementação tem uma diferença aqui que é importante na hora que você vai rodar. A pessoa que tem experiência também agrega bastante aqui. Então, quando você vê que a pessoa já trabalhou com isso, já mexeu com isso, você vai puxando. Acho que é como qualquer avaliação técnica, né? Se você pegar a ementa, o Victor falou, ninguém vai saber tudo, mas uma pessoa que já teve bastante experiência aqui na área, já mexeu um pouquinho de cada coisa, já leu. Se você teve na vida um case de classificação, você tentou pelo menos umas 3, 4 técnicas, né? Raramente a gente pega uma, resolve e está satisfeito. Então, acho que é nesse caminho. E tem uma parte ali de miscelâneas, da ementa, putz, o cara sabe muito de rede neural, o cara sabe muito de algum ponto, assim, mais fora da curva, a gente fala, putz, então, faz sentido até para ser um cara mais especialista nisso aqui, até talvez na diretoria do próprio Victor aqui, que são os caras mais técnicos que, como ele falou aqui, pegam as coisas mais diferentonas aqui, mais técnicas do banco. Às vezes acontece da gente abrir um processo com já na cabeça uma coisa específica, nossa, eu preciso de alguém que sabe text mining. Esse processo faz um processo científico de dados normal, vai ter toda essa questão, toda essa prova, né? O que vai acontecer é que, além disso, vai ter um ganchozinho ali que você também vai ter que responder coisas de text mining. Então, mas aí você já sabe o que você está fazendo, você está aplicando para algo super bem especializado. Eu gosto de ver muito também um pouco de, dizer assim, como que um sênior ou um pleno interage com outros, né? Como que ele conduz o projeto. Acho que o comportamental faz muita diferença nessa avaliação, gente. Perfeito. Vivi, você quer trazer algum ponto? Acho que só para complementar, acho que todo o nosso processo ele foi construído, né, desenhado para a gente conseguir captar e fazer essa diferenciação de nível de cargo, né? Então, desde a prova,
o quanto o candidato consegue acertar, depois na entrevista técnica, até qual a explicação que esse candidato dá, enfim, isso tudo vai ajudando para que a gente entenda aí de fato o conhecimento dessa pessoa e que a gente consiga então encaixar dentro das nossas possibilidades aqui dentro de casa, num cientista nível 1, 2 ou 3. Então, acho que é mais ou menos isso. O processo foi construído mesmo para a gente conseguir identificar aí, tanto no técnico como no comportamental, o nível dessa pessoa. Legal, gente. Muito, muito bom. Eu vou partir, então, para a próxima pergunta. Acho que aqui depois eu vou olhando, meninos. Se a gente já tiver respondido alguma pergunta, a gente pula, tá? A próxima, a Gabriela perguntou, para a realização da prova, tem algum pré-requisito de programa para baixar anteriormente? Então, vocês usam algum programa que precisa baixar para o dia da prova? Você vai programar na prova, então você vai fazer coisas básicas de machine learning. E eu acho que vai funcionar em qualquer notebook, assim, não é um dataset absurdo. Então, tenha o que você gosta aí de usar, né? Eu recomendo Python R, então tem algo que você já vai usando no seu dia a dia, Python R. Já aconteceu de gente tentar usar coisas muito loucas aí, né? Tem outras linguagens. Beleza, né? Não tem problema. Você deveria chegar nos mesmos números, né? Que é a teoria mesmo. Basicamente isso. É sempre bom também, se você for usar o Python, já deixar as bibliotecas de machine learning instaladas, né? Dá um pip install lá num Pandas, num Py, num Scikit, que acho que já tá bom já. Muito bom, meninos. Então, eu vou para a próxima pergunta, que é do Tauan. Ele pergunta assim, tem alguma recomendação, né? Quais recomendações de livros que vocês recomendam para estudar para a prova técnica? Tem algum livro específico? Eu estudei com a Introduction to Statistical Learning. Eu posso colocar ele aqui no chat, tá o nome? Ele tem PDF de graça, tá? Então, você consegue achar uma versão, acho que de 2008, bem legal. E tem também um novo, que é Introduction to Machine Learning, que é algo parecido, só que voltado mais para programação. Colocaram uma moldura nova para vender um pouco mais, então show. É legal. Eu vou achar um que eu usei, eu usei, não, na verdade na minha época a gente nem tinha livro, mentira. Vou botar aqui no chat o que eu gosto hoje. É o The 100 Page Machine Learning Book. Eu gosto porque ele só tem 100 páginas. Ele é feito para zoar o Statistical Learning, que ele falou que é muito bom, né? Mas é bem profundo. E esse aí é a versão super curta, super direto ao ponto. E assim, acho que você não vai aprender muita coisa, na verdade, porque ele é muito resumido mesmo. Mas é bom pelo menos para dar uma ideia, né, dos conteúdos das coisas, né? O que você já souber, você vai entender, né? O que você não souber, talvez você vai ter que ler em outro lugar. Mas é muito legal. Legal, meninos. Aí se depois vocês conseguem colocar aqui no chat, aí o pessoal consegue anotar também. Bem legal. Eu coloquei aqui já, tá, pessoal? Combinado. O link até pro PDF, acho. Maravilhoso. O outro lá é free também, de graça. Muito bom. Gente, então vou para a próxima pergunta. O Lucas, ele pergunta assim, o limite para a prova, eu não sei se vocês falaram sobre isso, eu não lembro, tá? O limite para a prova é de 3 horas ou normalmente dura 3 horas? Vocês conseguem falar um pouquinho da duração? Dura no máximo 3 horas, você pode fazer menos. Perfeito. Acho que super respondida. Não recomendo, mas pode fazer. Pode. Posso fazer uma pergunta por áudio? Claro, pode sim. Eu até estava priorizando o chat porque já tinha encaminhado, mas pode. Tem 2 mãozinhas levantadas, a gente pode ir para as mãos, depois a gente volta para o chat. Pode sim. Tá bom. Bom, então primeiro me apresentar. Meu nome é Henrique Branco e eu gostaria de saber, do ponto de vista de vocês aí que estão contratando, como é que é para vocês encontrarem cientista de dados, tanto com bagagem técnica, quanto com as qualificações de soft skills, né? Porque eu acho que o Vitor mencionou que eles não acham tantas pessoas assim, e aí, assim, não encontra porque não atende os requisitos ou porque realmente tem poucas pessoas mesmo no mercado? Vou começar aqui, que eu tô no processo de contratação aqui, tá? Tem 2 vagas aqui uma de coordenador, uma de especialista em ciência de dados. E, no geral, assim, a gente tem muita gente que se inscreve, muita gente que
para quando sabe que tem prova. Você fala, putz, tem prova? A pessoa às vezes fica com esse receio, até porque elementa, como o Victor falou, assusta, muita gente que para ali. E tem muita gente que, assim, tem muita empresa, não é demérito de ninguém, é metodologia de cada um. Tem muita empresa que às vezes aprova uma prova em Python, alguma coisa diferente. E a gente fala assim, putz, eu consigo fazer, não tem tempo, alguma coisa assim. Então, tem também muita gente que subestima a prova, às vezes faz ela enquanto está fazendo alguma outra coisa, e acaba não tirando a nota suficiente, tá? Então, dessa parte aqui, nessa etapa a gente já acaba perdendo muitos candidatos, tá? Depois, quando eu entro na sabatina, às vezes acontece, assim, da gente pegar, como o Victor falou também, a prova não é nenhum bicho de cabeça. Se você procurar as coisas na internet na hora, como você faz no dia a dia, no seu trabalho, você vai achar as soluções. É por isso que a gente tem aqui a entrevista técnica para falar, putz, legal, o cara sabe mesmo ou o cara soube resolver. Porque no dia a dia não aparece, assim, né, os problemas que a gente coloca aqui no Itaú, ninguém fala assim, como interpretar um documento jurídico do TJ de São Paulo. Você não vai achar isso no Google. Quem tem isso, normalmente, essas empresas veem essas soluções. Então, por isso que tem essa conversa. Mas depois disso, quando chega mais assim na parte já do gestor, aí acho que flui bem. Chega um número pequeno nesse estágio, tá? Pelo menos da experiência que eu estou tendo aqui, a gente começou a equipe aqui do zero, começou comigo com mais 2 cientistas, hoje nós somos em 9. Então, a gente foi contratando, a gente passou por esse processo, tá? Realmente, para cientista, é mais fácil do que para coordenador cientista. Legal. Respondido, Henrique? Ficou claro para você? Não, sim. Que bom. Claro, muito obrigado. Imagina. Eu vou chamar, tem uma pessoa que está com a mão levantada desde o comecinho, eu vou chamá-la e a gente depois volta para o chat e depois retorna para a mãozinha, tá? A Gessilene levantou a mão. Gessilene, se quiser abrir a câmera ou só o áudio, fica à vontade, tá? Consigo. Tá melhor agora? Tá mais claro? Melhorou. Oi, boa noite a todos. Oi, Ale. A pergunta é um pouco mais direcionada para Alexandre. Eu sou analista de operações jurídicas do Itaú, a gente trabalha na mesma diretoria, né? Sou da coordenação da gerência da Andrea Francini. E eu iniciei uma mudança na minha carreira com essa onda nova que o banco está trazendo de transformação digital e tal, para adequar o meu perfil a esse novo profissional que o banco está buscando. Então, eu estou direcionando a minha carreira para ciência de dados. Aí, comecei a estudar o material disponibilizado nas trilhas e tal, participei de algumas reuniões e tal, mas ainda encontro alguma dificuldade para aplicar as técnicas que eu comecei a aprender no meu dia a dia, porque a minha área é bastante operacional e a gente tem metas de produtividade e tal, então a gente precisa separar um tempo para começar a unir a teoria com a prática. E essa é um pouco da dificuldade que a gente encontra no dia a dia. Você falou sobre não uma monitoria, mas sobre... Deixa eu ver aqui que eu até anotei. A incubadora, né? Isso, sobre a incubadora. Como a gente se inscreve para participar? Legal, assim, acho que primeiro, parabéns aí pelo passo da mudança, acho que é bem legal, tem que ter bastante coragem para mudar. Assim, eu acho que a primeira coisa para a incubadora, tá aqui para o processo, aí o Victor me corrige se eu falar uma besteira, mas normalmente o seu gestor tem um projeto que ele aloca lá na DED, e aí você vai ser a pessoa que vai desenvolver isso, enquanto um cientista de lá vai te tutorando no caminho para desenvolver esse projeto junto com ele. Então, meio que fazendo um trabalho em equipe aqui. Então, esse é o caminho comum da incubadora. A pessoa, putz, mas já tem algum projeto aqui em subsídios? Ensina subsídios, né? Sim. Então, putz, tem um projeto legal. Acho que seria legal você passar, se você tiver alguma ideia, até provocar a Fran, queria ver se a gente pode fazer isso, tem esse projeto legal, e ver se ela consegue priorizar. Mas, em paralelo, assim, tem as monitorias, como você falou bem aqui na DED, e a gente também faz aqui, acho que quase todos os cientistas do banco fazem. A monitoria, para quem não conhece, é um momento que o cientista tem aqui para poder disseminar o conhecimento dele. Então, ele marca uma hora com alguém para realmente dar uma aula, quando tiver algum problema,
ou às vezes entender a viabilidade de alguma solução. Então alguém tem um problema e quer saber se cabe um modelo ou não, se é uma automação. Tem esse caminho. E tem algumas trilhas, realmente, como você falou, mas a gente aqui faz para a nossa diretoria como um todo as trilhas de hands-on. Então, acho que se quiser, você pode depois, se você está aqui dentro, e procura, a gente vê te colocar nessas trilhas. A gente passa assim por algumas partes que a gente passa a teoria e depois passa algum problema, alguma coisa para resolver. E se você vier com alguma ideia que você tem, a gente pode te ajudar a resolver ela aqui ao longo dos meses. E a gente conversa junto com a Fran para alocar um período da sua semana, um dia na semana, um período do dia, para você ou estudando, ou você estudando e implementando alguma coisa. A gente fez isso aqui com algumas áreas. Acontece bastante com estagiário, tá? Às vezes chega um estagiário, a gente pega aqui pra gente, não aparece alguém assim também, a gente pega aqui pra gente e fala, putz, legal, ele tem o trabalho dele lá na área, ele vai estudar e ainda vai fazer alguma coisa voltada aqui para se desenvolver na carreira. Acho que dá para seguir esses dois caminhos. Tá? Às vezes eu imagino assim que seja até um pouco mais fácil para alguém que é estagiário começar a participar do que alguém que já esteja no banco há um certo tempo. No meu caso, eu tenho 10 anos de banco. Aí eu estou mudando a minha carreira, mas eu encontro assim, uma certa dificuldade, né? Em encontrar um espaço para ir para essas atividades diferentes. Acho que é tudo conversar com o seu gestor. Acho que a prova vai estar super aberta, tá? Ela é super comprada aqui na parte de a gente mudar o perfil, assim, desenvolver as pessoas para um perfil mais analítico. Então, acho que ela está super comprada, tá? A gente pode sentar junto e conversar com ela de um projeto, conhecer alguma coisa. E pessoal que está no mercado, procurando um lugar para trabalhar, o Banco Itaú é excelente. Podem vir, eu tenho 10 anos aqui trabalhando, eu tenho muito orgulho de participar, de pertencer, é esse o jeito que a gente fala, né, orgulho em pertencer, e podem vir que vocês vão ser super bem recebidos, e aqui é um celeiro mesmo, para desenvolver pessoas. Tem a Nath, já trabalhou comigo um tempo, Verdade. é uma linda, assim. E é isso aí, pessoal, podem vir, estudem, né, como todo mundo precisa estudar, e vamos participar e fazer um banco cada vez melhor. Obrigada, viu, Jéssica? Obrigada aí pela contribuição, viu? Saudade, eu falo que esse banco, ele é grande, mas ele é pequeno. A Jéssica já trabalhou comigo, inclusive eu trabalhei na Dove, trabalhei na área de operações também. Saudade, viu? Gente, eu vou para a próxima pergunta aqui, do Renan. Eu acho que já está um pouco respondida. Ele pergunta, no Itaú tem vagas para Data Science Júnior? A Vivi trouxe aqui, né, que a gente tem o cientista 1, 2, 3, então temos essa oportunidade, então acho que está tudo certinho. O Wesley, ele perguntou, né, com relação à linguagem de programação, se a gente pode escolher, entendo que ali para prova, né, deve ser para prova, e vocês trouxeram que sim, né, gente? Acho que esse aqui também está respondido, vocês trouxeram que a pessoa ela pode ali seguir com a linguagem que ela acha que faz mais sentido, né? Nath, deixa eu só complementar, porque assim, só para não ser hipócrita, tá? Acho que no geral a gente aqui no banco usa muito Python, tá? Então não é uma regra, falando que é isso, gente, mas eu acho que é a linguagem que a gente mais usa, tá? Acho que foi um consenso, a gente não seleciona pensando na linguagem, nesse ponto, mas acho que é o que acontece, tá? Uma linguagem que está bem alta, o pessoal costuma utilizar, então para quem vai começar, ainda não conhece nenhuma, quer desenvolver alguma, eu, como pessoa física aqui, indicaria o Python. Eu também, mas o jovem é criativo às vezes, né? O jovem, ele pensa... Faz a prova em C, em Java. Julia, surpreende. Faz em Julia só para pensar o Ju do Python. Boa, meninas. Eu perguntei, gente, desculpa, mas é mais se não tem uma questão direcionada. Programe isso em R, alguma questão desse tipo. Não, aí não. É tudo. E a gente até assim, às vezes a gente até checa se a questão é rapidamente respondível nas duas, para não correr risco de tipo, isso aqui existe um R, mas não tem no Python. É bem E existe alguma limitação de biblioteca que pode usar, que não pode usar? Não. É tudo coisa bem clássica, assim, deveria dar o mesmo número.
nas nas implementações, tá? Pode usar o que tiver lá dentro. Tá bom, então obrigado. É que uma vez participei de um processo seletivo e não podia usar todas as bibliotecas, tinha uma restrição. Mas enfim, obrigado, gente. Imagina, Wesley. Vamos lá, galera, que a gente tem ainda bastante perguntas aqui. O Diogo, ele perguntou se tem algum bootcamp do mercado recomendado para se preparar para as vagas aqui de cientistas. Vocês conhecem algum, assim, que ele poderia participar? Putz, não conheço, não tô por fora aí dos mercados dos bootcamp. Eu realmente, gente, eu aprendi isso antes de ter essas coisas, então não posso nem falar. Se vocês começarem a ler as literaturas, vai estar o nome do Vitor aí, gente. Eu acabei lá, coisa. Não, não conheço. Eu sei que é uma galera que faz bastante, acho que muita gente fez, alguns. Não sei nem se eu posso ficar citando assim, outras empresas aqui, né? Mas são bons, são bons, assim, a grande maioria são muito bons. Você conhece algum? Não, eu vim depois que você cortou todo o mato que tinha aqui, mas eu aprendo a moda antiga também, eu gosto muito de ler, tá, gente? Mas não o cara dos artigos. Não copie a gente, né? Hoje em dia já tem materiais melhores. Não destruam as árvores. Hoje no mercado tem bastante ações acontecendo, né? Bootcamps, tem hackathons, etc. Não sei se a gente tem algum específico, eu também não conheço para passar para vocês. Mas acho que quando os meninos falam da questão do estudo, né, acho que é uma das coisas mais importantes. O bootcamp é uma questão ali de aplicabilidade, de você fazer a prática ali, né, acontecer, mas tem um por trás importante ali de estudo, né, muito forte dentro do cientista, né, de dados. Então, acho que isso é bem relevante mesmo, tá? Eu acho que assim, o que eu particularmente não recomendo é você ficar muito tempo no Kaggle, e só ser Kaggle, e só fazer Kaggle, e achar que a medalha do Kaggle é a coisa mais importante. Isso não, o Kaggle não é muito a vida real, né? Aquilo ali é só a parte divertida, é só um pedacinho. A vida real é você pensar o problema, você identificar, você saber qual é a teoria certa que vai resolver. Então é a única recomendação que eu tenho dessas coisas. Legal, gente, perfeito. A próxima pergunta, o Arthur, ele perguntou, acho que a gente já falou do programa de formação de cientistas, o Vitor pincelou, né, lá no começo, falando um pouquinho daquele programa que a gente tinha, né, com o ITA. Esse ano a gente não teve, né, e aí a gente vai pensar nisso para o próximo ano. E aí tem aqui a questão de capacitação interna aqui de colaboradores, tá? Então acho que essa já está certinha, respondida. O Paulo, ele falou que está em mudança de carreira, acho que muito parecido com a Jessie, estudando para ciência de dados. Ele perguntou assim, existe alguma exigência de experiência? Eu acho que é muito o que vocês trouxeram de conhecimento para fazer ali a prova, né, e soft skill. Vocês querem dar alguma pincelada? Acho que a gente já respondeu também essa, né? Acho que já, assim, a experiência acho que é importante em qualquer carreira. A gente não vai ser aqui, a Nath, que é da área de pessoas, a gente não vai ser aquele RH que pede experiência de 12 anos numa ferramenta que existe há 6. Então, acho que é importante, sim, até para níveis mais altos da carreira, tá? Mas, às vezes, nunca, que nem a Jéssica falou, eu trabalho aqui, não tive muita experiência, mas eu estudei, mexi no Kaggle, sei fazer. Se eu pegar um problema, eu vou apanhar um pouquinho no primeiro, mas depois eu me desenvolvo. Acho que a carreira de cientista aqui, a gente gosta também muito de ensinar as pessoas, de desenvolver elas aqui dentro. Então, às vezes, como vem com cientista 1, nunca trabalhou na prática, a gente já dá aquela base bem bonita para você, só com isso e tudo errado, e a gente acaba aprendendo no bate-cabeça mesmo. Eu vou aproveitar essa pergunta, Nath, que eu vi uma aqui também bem interessante, que acho que dá para a gente dar continuidade. Perguntaram se tem alguma formação superior específica também que a gente pede. Não, só doideira aqui, até cada um numa coisa diferente. Ainda não existe, né, graduação disso. A gente está com um perfil bem diverso de computeiro, físico, matemático, engenheiro, muito engenheiro. E já tive cara formado em gastronomia, formado em história. Acontece, normal. Não tem nada. Todos agregam ali, né? Passando na prova, sabendo as bases, não tem nenhuma formação. Legal, perfeito, meninos.
A Ana Paula perguntou se tem estágio em Data Science. Eu acho que dá para vocês trazerem. A gente tem abertura, vocês querem trazer? Bom, eu vou só falar rapidamente da minha, acho que eu já falei dele. A gente, esse ano não teve ainda também, né, de novo, o coronavírus acabou com todos os nossos planos, mas fiquem ligados. Vou encerrar isso. Boa. Mas assim, uma coisa que eu posso dizer que é uma pergunta que eu vi não é a mesma prova, tá, gente? O estagiário, pelo amor de Deus, não vai exigir que a pessoa saiba essas coisas, né? É outro processo, é outro tipo de prova, outra coisa. É para aprender, né? Não para você já saber. Acho que lá na diretoria do Victor tem um processo específico para os estagiários, que falando aqui de operações, a gente procura pessoas com um perfil analítico, né, pelo menos ter um conhecimento assim, mais inicial, e aí a gente acaba desenvolvendo a pessoa mesma que está. Às vezes pode não estar na descrição da vaga, mas às vezes está lá, tipo, para participar de uma modelagem, alguma coisa assim. Não vai estar descrito na vaga estágio em ciência de dados quando vem para cá, mas a gente coloca aqui na descrição da vaga algo relacionado, tá? Perfeito. Legal, eu estava até dando uma olhada aqui, tem algumas perguntas que a gente já respondeu. Essa aqui eu achei legal, é uma pergunta da Thor. O nome o que ele colocou foi: boa noite, sou estudante universitário e a área de ciência de dados é algo que me fascina muito. Mas como minha formação será de engenheiro civil, formação prevista para o próximo ano, gostaria de saber quais os conteúdos mais importantes a serem estudados para iniciar minha carreira em ciência de dados. Atualmente estou estudando Python e SQL. Acho que ele está indo num bom caminho, né? Vocês trouxeram muito a questão do Python, né? Aí eu não sei se vocês querem complementar com alguma coisa para quem ali tá no comecinho mesmo, querendo vir para cá. Acho que a primeira parte de engenheiro civil, eu tenho engenheiro civil aqui, um cientista, ele era estagiário lá da DED, e aí ele fez a prova e veio para cá. Acho que não tem essa parte de graduação mesmo. Nosso Chief Data Scientist é engenheiro civil. Então, isso aí. E acho que para estudar, acho que seria o conteúdo daqueles livros que a gente passou e a emenda. Não sei se, lógico, uma linguagem de programação, o SQL ajudam. Estatística também ajuda, tá? Um dos quesitos que cai na prova. Não sei se você quer complementar. Não, acho que é um pouco dessas coisas de como se preparar, né, que a gente falou aqui, né, tem muito curso online, tem os livros, tem material, o que eu já vi muito, galera, terminando a graduação, é que você termina a graduação, você fica com aquela sensação que você não está preparado para o mundo real. Às vezes eu converso com eles, tipo, último ano de faculdade, e ele fala, não, mas eu acho que eu não sei nada, vocês querem tanta coisa, né? Não é assim, gente, realmente você não sabe tanta coisa, mas é normal, a gente não está esperando que vai estar super, não é um conhecimentos tão arcanos assim para você entrar numa vaga dessa. Então, acho que é só estudar um pouco, porque realmente são matérias que você não tem usualmente em quase todos os cursos, né? Então tem que estudar um pouco a mais, mas não é uma coisa absurda. Perfeito. Meninos, acho que eu vou abrir aqui, tem duas pessoas com a mãozinha levantada, eu vou pedir para eles falarem. Primeiro é o Reginei Francisco, depois o William. Reginei, se quiser falar, pode abrir o microfone, a câmera se quiser. Oi, boa noite. Eu sou estagiário aí do Itaú, na Escola do Teste de Estresse, e também estou estudando há algum tempinho para prestar a prova de cientista, né? Junto com mais 2 amigos estagiários. Você comentou que não viver essa vida de Kaggle, né, de testar ali, tentar uma coisa mais real. Eu sei que descobrir quantas pessoas sobrevivem no Titanic não é a solução dos problemas do mundo, mas onde ter essa prática, sendo que no nosso dia a dia, assim, até do estagiário mesmo, não tem base de dados tão grande, sabe? Para trabalhar com volume de dados. Uhum. Não me leve a mal, assim, tá? Eu já perdi muitas horas no Kaggle também. Acho que é uma parte importante aí. Você aprende muita coisa ali com as coisas, né? O que eu não acho é que você acha que aquilo é suficiente. As pessoas acharem que, tipo, basta o seu Kaggle Master aqui que vão ser cientistas de dados, né? É uma parte só, não é tudo. Eu acho que o que eu acompanhei de muito desses pequenos cursos online, assim, esses Bootcamp e Coursera da vida, eles sempre têm uns módulos de interpretação dos dados, de BI, de visualização, de explorar, de você interpretar o problema de negócio e ir resolvendo, né? Eu acho que isso é bem interessante, né? Não sei como você faz isso sem gastar dinheiro, é um negócio meio complicado mesmo, mas
também acho que eles já são um pouquinho mais baratos e ajudam. Então, eu iria mais por essa linha, tá? Realmente, como a Jéssica tinha falado mais cedo, às vezes você aplicar ciência de dados no seu dia a dia, ali no seu trabalho, é complicado, né? Não é toda empresa que está preparada, toda área está preparada, né? Toda área que precisa, né? Então, não é o momento ali. Só complementando esse ponto, e quando eu sei que chegou num ponto suficiente para fazer a prova? Porque quando você vai pesquisando online de informações para cientista, ele vai cada vez se aprofundando mais. Então, quando eu saber que é o ponto, cheguei aqui, consigo fazer isso, é um bom momento. Não sei, cara. Eu falaria, você sabe, eu falaria antes de você se formar, porque aí você não pode ser mais estagiário. Acho que, aproveitando que você aqui está dentro do banco, acho que é um privilégio aqui, mas você pode marcar uma monitoria como cientista, para ele conversar com você, falar, putz, cara, achei que você tem esse gap, tudo mais, isso a gente faz bastante aqui, tá, na estrutura que eu tô, putz, quero virar cientista, aí eu pego alguns cientistas e falo, sabatina aquele cara lá, vê os gaps que ele tem e direciona, né, fala, acho que o cara já passou por essa experiência, né, então quem é melhor do que quem já passou para poder te dar uma dica? Então pega com o pessoal, às vezes, tem até cientista 3 aqui que sabatina aqui dentro, tá? Então, já tem bastante experiência e tudo mais. Acho que você pode falar, até com gestores cientistas, cara, eu queria saber se eu já estou pronto, medir meu conhecimento. Pode pedir uma sabatina, assim, fora do processo, só para conversar. Não vai ser igual a sabatina, para ser justo com todo mundo, mas acho que dá para falar assim, cara, achei que você precisa estudar um pouco mais, foca mais nessa parte de estatística, nessa parte do Python, mesmo conhecer as bibliotecas, e assim vai. Certo, obrigado. Tem mais uma pessoa com a mão levantada, acho que era o William. Se quiser falar, William. Opa, tudo bom? Boa noite. Eu tenho 2 perguntas rapidinho. Não vou passar de meia hora, não é uma coisa de sacanagem. Mas... Não faça isso, a gente tem umas perguntas aí, né? Brincadeira. A primeira pergunta é se a vaga é para home office ou presencial, né, local. E a segunda é se a gente que está aqui já está inscrito na prova ou vai ter um link que vocês vão liberar para a gente poder se inscrever. Era só isso mesmo? Obrigado. Vocês querem falar, meninos? Acho que dessa parte do presencial aí vocês têm que ajudar a gente, tá? Agora, no momento de pandemia, com certeza não é presencial. Mas eu não consigo te garantir aqui de que vai ser home office para sempre. Aí eu vou deixar o pessoal da área de pessoas responder por mim. Não, acho que... Vivi, não sei se você quer trazer, quer falar? Eu acho que é bem isso que o Ale comentou mesmo. Neste momento, estamos todos em home office. Mas é até um estudo que o banco está fazendo, enfim, o que será, né, o novo normal, de como a gente vai seguir daqui para frente. Mas ainda acredito que terá necessidade de comparecer ao polo algumas vezes, enfim. Mas a gente coloca que é presencial, tá? Estamos estudando as possibilidades. E torcendo. Acho que vem sendo um aprendizado bem grande, né, pessoal? Esse período de pandemia, onde a gente teve que realmente correr, se estruturar para começar a trabalhar de 100% home office, né? A maioria das áreas hoje está assim. Mas entendo que a gente tem uma oportunidade grande aí pela frente, né? Da gente se estruturar e manter isso de alguma forma, mas por enquanto não temos retorno sobre isso ainda, né, gente? Vamos torcer aqui. Legal. A gente tem algumas perguntas, eu pulei algumas, tá, gente? Que a gente já tinha respondido aqui, os meninos já tinham. Nath, só um pouco, eu acho que a gente deixou uma do William em aberto, que foi a parte de se ele já está inscrito na prova, certo? Boa, isso. Boa. Você quer trazer, Vivi, do processo seletivo, se ele já fica inscrito a partir do momento que ele se candidata? No final dessa nossa conversa, a gente vai colocar aqui também no chat o link da divulgação da prova, onde vocês podem entrar lá, da prova não, na verdade da vaga, onde vocês conseguem entrar e se inscrever na posição, e depois a gente encaminha para vocês o link da prova, tá? Perfeito, Vivi.
Então, acho que respondemos, né, as perguntas do William, acho que tá tudo certinho. Eu vou voltar aqui pro chat, tá? A gente tem mais alguns minutos, e se a gente não conseguir responder tudo, gente, se tiver alguma que a gente não respondeu, depois eu consolido. E aí, meninos, vocês me ajudam respondendo, eu mando pro pessoal, tá bom? As respostas. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma que agora tem que descer um pouquinho. O Edilson, o Vivi, acho que essa pergunta, se você quiser ajudar também a gente, ele perguntou assim, existe alguma restrição de participação em processos seletivos se houver algum parente no Itaú de grau distante que não seja de primeiro grau? Na verdade, gente, essa questão, o trabalho ele só não pode ter nenhum tipo de interligação, então não poderia. E também não pode trabalhar na mesma estrutura. Por exemplo, uma pessoa que está numa vaga que o Alexandre tem, na estrutura dele, não teria como colocar um parente ali, mas ele poderia ser contratado para a estrutura do Vitor. Então, a gente tem algumas restrições, mas nada que impeça de trabalhar. Perfeito, perfeito. Ótimo. A gente vai para a próxima. Gente, eu estou meio assim porque eu estou pulando algumas, tá? Porque a gente já respondeu. O Felipe, ele perguntou... Boa noite. Vejo muitas vagas no portal interno pedindo Python, SQL e SAS, nível intermediário para cima. E a minha dúvida é, como tangibilizar o nível de expertise em uma determinada linguagem? Boa pergunta. Não sei. Eu acho que você viu essa descrição, não é uma vaga de cientista de dados, tá? Porque, realmente, né, é um probleminha aberto, né? Como é que você vai saber isso? O que é o básico do Python, né? Eu achava que eu sabia aquilo, aí eu conheci uns jovens e eu acho que eu não sei agora. Então, não sei. Então, focando aqui no que a gente consegue te responder, né? Ciência de dados é o que a gente tinha falado, não é uma coisa que está no processo aqui inicial, né? Você consegue passar pelo processo sem saber uma linguagem, você tem que saber alguma linguagem, mas isso não é uma específica. Como a gente falou, né, dependendo do contexto, se você cair numa área que está com todo mundo mexendo muito em Python, eles vão querer que alguém saiba muito Python, né? Ou pode ser um diferencial seu, né? Você sabe, está começando na ciência de dados, mas você era muito dev antes, você sabe bastante de algum framework, de alguma coisa. Então, não sei, não é eu acho que você deveria aprender uma linguagem de programação o suficiente que você consegue resolver os problemas que você tenta. Então, você começar a estudar o Kaggle, por exemplo, você precisa fazer algumas técnicas lá, você não sabe, então acho que você precisa estudar um pouco mais do Python e da linguagem dali. Pelo menos é assim que eu vou aprendendo, né? Eu tento pegar alguma coisa e ver que não sei resolver, então eu estudo mais um pouco a linguagem para resolver daquela forma. Inclusive, tem um comentário logo embaixo aqui do Daniel, que ele fez antes, faz um tempinho já. Ele depois recomendo fazer alguns Kaggles para treinar a parte prática, que é exatamente o que você trouxe aqui na fala. Legal. Entre no Stack Overflow de Python e tenta responder alguma coisa. Se você responder muita coisa, você já está avançado. Se você não responder... É verdade. Como saber se é avançado? Boa. Gente, o Guilherme, eu vou fazer mais... Tem uma pessoa, acho que com a mão levantada aqui, então a gente faz aqui, respondemos essa pessoa e a gente responde mais 3 dúvidas, pode ser? Aí a gente encerra e as que ficarem a gente responde depois pra galera, até pra gente não passar do tempo, combinado? O Guilherme, ele colocou assim, domínio de tecnologias de nuvem é diferencial para o currículo? Exemplo, certificação AWS. Cara, assim, como diferencial, assim, como várias outras coisas, né? Mas, assim, é um diferencial que vai depender muito mais da vaga que você vai, da área que você vai cair, do que um diferencial de cientista de dados no Itaú, tá? Por exemplo, a gente tem uma gerência muito grande que cuida de várias coisas de chatbots do Itaú, dos chatbots do Itaú e construção. Então, se você tem alguma coisa nesse sentido, você é super valorizado lá, né? Então, acho que depende um pouco, não? Mas, sim, é um diferencial em alguns contextos. Legal. Quer falar alguma coisa, complementar, Lê? Só, quanto mais conhecimento, sempre é mais diferencial.
Acho que não é uma ótima vaga. Boa. Oi, Vi. Fiz um compilado aqui de... Opa, fechou. Vamos ver se a gente consegue responder. As pessoas estão com algumas dúvidas em relação ainda à realização da prova, da sabatina, enfim. Então, algumas perguntas. Se a pessoa foi reprovada, ela pode fazer a prova novamente. Normalmente, são quantos sabatinadores e quantas horas de sabatina? Você pode fazer a prova novamente depois de 6 meses da sua primeira realização, e geralmente uma parte das vezes é um sabatinador, que é uma pessoa já bem experiente e avançada na carreira de ciência de dados. Às vezes tem mais um só, mas o normal é ter um, e acho que dura em torno de 1 hora. 1 hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e é um horário combinado, tá? É uma coisa, assim como o horário da prova é combinado, não é assim, não tem um dia da prova, né? Você marca, você quer dizer, sabatina, conversa também é uma coisa que você vai combinar, eu posso falar no horário e tal. É bom você falar, tipo, num lugar tranquilo, né? Um momento que você está tranquilo, assim como para fazer a prova. Perfeito, acho que as duas responderam, né? As duas questões, né? Da sabatina, joia. Vivi, tem mais algum ponto importante que você selecionou aí? Eu vou abrir pro pessoal aqui falar, que levantou a mãozinha. Pode abrir, Nath, fica à vontade. Pode abrir? Eu acho que o Vitor já estava com a mão levantada antes. Depois a gente tem o Reginei. Vitor, se você quiser fazer a pergunta. Opa, bom, já sou do banco, né? E agora com o POC travado, eu não consigo encontrar vagas internas. Então, eu queria saber como que tá esse processo. Então, se tem vaga interna e tem algum outro lugar que deve saber onde estão as vagas. Outra pergunta, assim, da hora que comentaram já vazaram alguma prova, tem como vazar pra gente essa prova que já foi vazada, então que ela não seja mais aplicada pra gente ver como que é o esquema? Você tem alguma pergunta fácil? Eu acho que não, cara. Tá bom, beleza, excelente. Responde a de vocês primeiro aí, Nath. Acho que a prova vazada, acho que dá um Google, gente, porque nem a gente sabe onde essa prova tá. Exato. Ô, Vivi, mas acho que é legal, talvez, a gente, não vai ter um spoiler, mas assim, a gente não sabemos se vai ser no próximo mês ou não, mas a gente quer promover algo um pouco mais direcionado, abrindo um pouco, né, a prova de uma forma um pouco diferente, né, trazendo um pouco de questão ali, e trabalhando isso junto. Então, quem sabe aí, fiquem acompanhando as nossas divulgações e provavelmente a gente tem esse próximo encontro para trabalhar melhor a prova, tá? Então, acho que isso é um ponto legal. Que assim, eu não tipo, a única prova que a gente pode liberar, que foi a primeira que a gente fez por uns 2 anos, a gente não faz mais ela daquele jeito, né? Eu acho que ela era muito teórica. A gente deu uma reformulada depois daquilo, então não recomendo, assim, te mostrar, te mandar assim, daria, mas acho que vai te levar para um caminho não muito bom, né? O que eu sei de vazado, tipo, mandaram uma foto da aula lá, a professora adorou, porque era super teórica, mas beleza, mas também... Aí eu acho que faz mais sentido vocês esperarem mesmo, a gente tá pensando em algumas coisas assim, tipo, só fazer uma sessão dessa ou só resolver uma questão, por exemplo. Acho que seria mais legal. Agora, surgiu outra dúvida rápida. Imagina assim, o cara é analista júnior, pleno, sênior. Aí ele vai fazer a prova de cientista, ele vai cair no mesmo nível de júnior, pleno, sênior para cientista, por causa, assim, questões salariais, alguma outra questão de RH, ou ele pode, o cara que é sênior, e para cientista ele é júnior, ele pode ser aceito como cientista 1? Cara, isso é muito específico. Assim, acontece algumas vezes, é uma situação complicada, tá? Realmente não tem uma resposta para você como é que faz. Acho que é melhor a gente ver, tipo, caso a caso e ver o que aconteceu, tá? Tá, mas não tem trava, então é discutível, beleza. Obrigado. Perfeito. Eu vi, tem algum ponto específico? Senão acho que eu vou até... acho que é legal responder do Edilson aqui que eu vi. Quanto tempo, em média, dura todo o processo seletivo para os cientistas? Assim, se a gente for pensar,
naquele processo que a gente colocou ali no slide, as etapazinhas, se você quiser trazer, Vivi, mais ou menos quanto tempo dura esse processo? Essa pergunta também é bem difícil, gente. Vai depender também da Vivi. Vai depender muito. Vai depender do tempo desse candidato em realizar a prova. Então, a prova não tem uma data específica, ela é disponibilizada e vocês conseguem fazer no momento que vocês considerem mais oportuno. A gente tem só uma travinha que você não consegue acessar a prova várias vezes, então só é permitido um acesso. Quando você acessa, você necessariamente precisa terminar a prova. Então, depende muito da disponibilidade do candidato e depois da disponibilidade dos sabatinadores para fazer a entrevista técnica, a quantidade de candidatos que a gente tem em processo. Então, assim, não tem um time exato para passar para vocês. Mas a gente tenta fazer tudo o mais rápido possível. Perfeito, Vivi. Não, super resposta, porque realmente depende ali de cada situação. Eu estava dando uma olhada aqui, gente, assim, de perguntas, a gente respondeu a maioria. Eu não sei se vale a gente abrir mais uma pessoa aqui para falar. Acho que tem o Lucas, que está com a mãozinha levantada há um tempo também. E aí, Vivi, se você vê algum ponto, você me fala, assim, que a gente poderia... Acho que o Lucas abaixou a mão, é isso, Lucas? Acho que o Lucas abaixou a mão. Eu falei, abaixou? Não, eu fiquei sem querer. Se quiser perguntar, Lucas, fica à vontade. Tá bom. Boa noite, pessoal. Eu queria saber se alguma certificação no mercado financeiro, como CPA, seria útil no trabalho de cientista de dados do Itaú. Obrigado. Eu acho que seria útil se você estivesse numa área que cuida de investimentos. Algumas das áreas que cuidam de mercado financeiro e investimentos, tá? E algumas delas têm ciência de dados. Alguns times têm, né? E para time já tem cientista. Eu não sei nada disso aí. Então, eu imagino que sim, né? Pelo que eu ouço o pessoal falando, sim, mas... assim como o exemplo que eu comentei, se você manja muito de chatbot, você cai na área de chatbot também é diferencial. Se você manja muito de cloud, você cai na área que está habilitando cloud também, diferencial. Então, acho que seria legal. Perfeito. Respondido, Lucas? Sim, obrigado. Imagina. Gente, acho que olhando aqui, acho que a gente pode depois dar uma olhadinha se tem, porque tem bastante pergunta que a gente respondeu, então a gente precisaria entrar num filtro maior aqui. O Hugo levantou a mão, acho que a gente pode responder ele por último, aí depois a gente passa as orientações para o pessoal, né, de candidatura, o QR Code de pesquisa, tá? E aí, se vocês quiserem também trazer algum ponto que vocês acham relevante que a gente não abordou aqui nas perguntas, tá, meninos? E aí depois a gente manda para o pessoal as respostas do que a gente não conversou, tá? Então, Hugo, se você quiser abrir o microfone, fica à vontade. Nath, posso só fazer, desculpa, Hugo, uma pergunta que colocaram aqui. Então, pergunta se vai ser gravado, se a gente vai disponibilizar. Eu tô gravando aqui, tá, Vivi? A gente fez a gravação, aí a gente só entende, eu acho que não teria problema, a gente precisa entender peso de arquivo, mas acho que dá pra gente compartilhar. Eu tô gravando a ação, tá? Hugo, fica à vontade. Obrigado. Boa noite. Eu sou colaborador também do Itaú, na área de operações, e eu comecei a estudar ciência de dados esse ano, comecei com Python e agora estou fazendo um curso bem técnico na área. Eu gostaria de saber como que o que vocês valorizam no portfólio e como seria um portfólio de ciência de um cientista de dados para vocês. Portfólio, você quer saber os conhecimentos necessários? Não sei se você entende a pergunta. Como seria um portfólio? Como eu só estudo, eu não tenho experiência na área, então eu estou montando um portfólio. No caso, eu faço os artigos no LinkedIn, faço artigo no Medium, no GitHub. Como seria um portfólio bom para vocês avaliarem no currículo de alguém? Putz, do currículo eu vou ficar devendo se a Bíblia aqui analisa, porque a gente já
eu costumo ver aqui depois da prova, tá? O candidato chega para mim depois da prova. Eu não vejo algo específico no currículo, tá? Acho que quem sabe fazer sabe, quem não sabe, não sabe. Acho que isso não deveria ser um limitante, tá? Ah, entendi. Então é só depois que você já tá lá com conversa diretamente com vocês, aí você vê realmente o portfólio ou é a prova mesmo que você... É que assim, eu vou falar do meu ponto específico aqui, tá? O currículo sempre ajuda, mas tem um gestor que sempre fala, o papel aceita qualquer coisa. Então, o que importa, acho que é a conversa, assim, entender, ver o perfil, ver o conhecimento, a experiência. Tem que valorizar todos os pontos do candidato e não só, acho que o currículo. Acho que é a parte importante, mas não é o todo, tá? Legal, obrigado. Geralmente a gente é bem no finalzinho que isso entra, é uma coisa mais relacionada a soft skill, assim, né? Se você é uma pessoa que escreve muito, legal, tem uma capacidade de comunicação maior, né? Ou sei lá, programa muito, tem um super GitHub, o cara é meio dev, também pode ser uma coisa que aí é muito específico bem no finalzinho, né? Não é uma coisa que a gente olha nas etapas iniciais. Primeiro você tem que passar e se mostrar como cientista de dados na prova, na conversa, depois a gente vê isso. Bacana, valeu. Acho que só para complementar a tua pergunta, como para a carreira de cientista de dados aqui é muito democrático e a gente recebe muitas pessoas que estão fazendo mesmo essa transição de carreira, que estão buscando novos desafios, a análise curricular para a gente neste primeiro momento não se torna muito importante. O que a gente considera muito importante é a prova. Então, essa dedicação do candidato em fazer a prova, a gente tem uma nota de corte na prova, então só passa para a etapa de sabatina quem atinge a nota, tá? E depois essa entrevista técnica, esse bate-papo, que também é super importante para a gente. Show, muito obrigado. Pessoal, eu acho que como a gente está próximo, eu queria dar um recadinho antes da gente finalizar, e aí a gente pode combinar aquilo que a gente comentou aqui, tá? A gente vai dar uma olhada aqui nas perguntas, o que a gente ficou sem responder, a gente captura aqui com os meninos a resposta e tenta, né, manda para vocês. Junto a gente pode compartilhar aqui o material e a gente vai ver essa questão também da gravação. Eu acho que vocês já estão vendo a projeção dos dois QR Codes na tela de vocês. Eu estou projetando o primeiro QR Code da opinião de vocês, então aqui a gente quer muito ouvir vocês, é uma pesquisa mesmo, tá? De como foi esse encontro, esse bate-papo. E, por favor, eu peço que respondem até para a gente ter acesso ao e-mail dos participantes, né? Para a gente compartilhar com vocês as informações. Mas aqui o mais importante é a gente saber se, puxa, a ação foi legal, quais outros temas vocês querem ouvir e que seria importante para vocês. E o segundo QR Code vai direcionar vocês lá para o nosso site de carreiras, né? Onde estão as nossas vagas publicadas. Então, peço que quem tiver ali interesse em participar do processo seletivo, né? Queira se candidatar para a vaga, faça o acesso, né, e verifique ali os pré-requisitos, se fizer sentido, se inscreva, venha trabalhar aqui com a gente, tá? E eu acho que é isso, assim, de recado principal do QR Code. Eu vou mandar para vocês o link aqui também pelo chat, para vocês acessarem, talvez com um pouco mais aqui de facilidade, tá? Então, acho que assim, meninos, a gente conversou sobre muita coisa, muito legal a interação do pessoal aqui, o pessoal mandou muita pergunta, a gente conseguiu falar bastante, né, das etapas, dos conhecimentos necessários, como fazer para entrar, né, como que é o processo seletivo. Então, acho que, primeiro de tudo, aqui agradeço muito vocês dois pela participação, por terem topado virem falar com o pessoal. A gente teve muita gente que se inscreveu e entrou aqui, foi muito legal. A gente teve mais de 200 pessoas na conversa, muito, muito bom. Então, quero agradecer a participação de vocês, da Vivi também, que está aqui com a gente. E aí, eu deixo super à vontade aqui para vocês também, se quiserem agradecer, se despedir. E aí, pessoal, fiquem de olho nas nossas ações. A gente, em breve, deve falar sobre a prova de uma forma um pouco mais detalhadinha, com as questões, viu? Então, agradeço aqui todo mundo que esteve com a gente durante esse período. Obrigada mesmo. Meninos, com vocês. Agradecer aí, Nath, pelo convite. Ficou bem legal a noite aqui. Pessoal que é interno aqui, fico à disposição, quem quiser conversar um pouco mais sobre a carreira, alguma orientação.
E aí o pessoal que é de fora, se quiser me procurar lá no LinkedIn, também a gente pode conversar para orientar. Acho que é sempre bom poder retribuir de volta para a comunidade aí de ciência de dados, que a gente ainda é muito pequenininho, mas a gente está crescendo. Gente, muito obrigado mesmo pela presença de vocês, por todas as perguntas. Para mim é uma honra estar aqui respondendo ou tentando responder, né, alguma das coisas que vocês perguntaram. Por favor, entre em contato, tem lá no LinkedIn, tem para quem está aqui dentro também, dá para falar, continue animado, né? Tem muito pouco cientista de dados no Brasil, a gente realmente precisa de muito mais. Aí. Acho que é isso, pessoal. Obrigada também pela participação de todos. Fiquem ligados, geralmente a gente divulga as nossas ações lá no LinkedIn, então fiquem ligados lá na página do Itaú para vocês saberem um pouquinho mais quais serão as próximas ações sobre esse tema e outros temas também. Se vocês encontrarem os gestores lá também, pede aí a solicitação. Adiciona. E é isso, entrem lá. Então, vai seguir o canal, pessoal. Clica aqui, você deixa seu like. Acho que acessem então a plataforma que nós utilizamos aqui para inscrição nos processos seletivos, é o vagas.com. É só escrever lá, buscar por cientista de dados, que vocês vão encontrar as posições que nós temos hoje divulgadas, e aí participar dos nossos processos, tá bom? É isso, obrigada. Gente, então obrigada, viu? Uma boa noite para vocês. A gente se vê em breve aí nas próximas ações, viu? Obrigada pela participação de todo mundo. Meninos, Vivi, obrigada, viu? Um beijo. Boa noite, galera. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal.